Você conhece a fórmula PROC-V do Power BI? Não? Então nesse vídeo nós vamos ver tudo sobre ela, a fórmula DAX Related, que é basicamente um PROC-V para você utilizar aqui no Power BI. Então sem enrolação nenhuma, vamos direto para minha tela, já ver do que se trata essa fórmula e como a gente aplica na prática. Então vamos lá, aqui estamos na minha tela principal do Power BI. Aqui à direita você vê que eu já fiz a importação das bases de dados que nós vamos utilizar na aula de hoje. Aliás, elas estão disponíveis para download, o link está na descrição. E uma vez que elas já estão importadas aqui, vamos ver os dados que contém cada uma delas. Nós temos então na base vendas, data da venda, ordem da compra, ID do produto, ID do cliente, quantidade vendida e ID da loja. Veja que aqui em vendas a gente não tem o valor de cada produto. Logo, se eu quisesse fazer uma análise simples de faturamento, eu não conseguiria. Vamos dar uma olhada, vamos voltar aqui para o nosso campo de visuais. Vamos tentar criar um cartão aqui para a gente saber quanto que nós faturamos. Eu venho aqui em base vendas e a única opção que eu tenho é colocar aqui quantidade vendida, que ele vai pegar todos os produtos vendidos, a quantidade de produtos vendidos e somar. Mas veja que isso aqui não é uma análise de faturamento. Para eu fazer uma análise de faturamento, eu iria precisar ter aqui do lado a coluna com o preço de cada produto, para que eu pudesse multiplicar o preço por quantidade vendida. Afinal, a quantidade vendida ela vai variar. A gente tem vendas que foram feitas de 4 itens, 3, 2. Então a gente precisaria pegar o valor de cada item desses e multiplicar com a quantidade. Aí sim eu ia conseguir pegar essa coluna, somar tudo e chegar no faturamento. E a fórmula Related é a que vai nos permitir fazer isso. E por quê? Porque na base produtos nós temos aqui a coluna de preço unitário, que é o que nos interessa. Temos também aqui custo unitário, margem bruta, enfim. E perceba que aqui nós temos uma coluna com ID do produto. É graças a essa coluna aqui e também a essa coluna na base vendas ID do produto que a gente vai conseguir trazer as informações que estão lá na base de produtos para a base vendas e aí sim fazer a análise que a gente quer. Então vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou vir aqui então em base de vendas, vou criar uma coluna, porque eu quero trazer a coluna de valores para cá para eu saber o quanto foi o valor de cada produto desses que eu vendi. E aqui nós vamos colocar o nome da coluna de valor unitário. Nesse valor unitário, eu vou colocar a forma Related. E aqui, olha só que interessante. A forma Related, eu estou aplicando ela na minha tabela base venda. E ela me deu a opção já de trazer as colunas da base produtos. Então ela já entendeu que eu quero simplesmente trazer alguma dessas colunas, algum valor que está na tabela produtos para a minha base vendas. E no caso aqui, eu quero preço unitário. Simplesmente vou fechar o parênteses e dar Enter e olha só o que acontece de forma simples e rápida. Temos aqui o preço de cada produto vendido. Então agora fica muito fácil a gente vir aqui, criar uma nova coluna e fazer a multiplicação entre preço vendido e quantidade vendida para a gente chegar então no faturamento. Porém, esse jeito que nós vamos fazer aqui agora não é o jeito mais direto e mais prático. Mas é um jeito que funciona e resolve o seu problema. Mas a gente vai ver também o jeito Jedi de fazer, porque você está no dado de valor e aqui a gente faz todas as análises, todos os cálculos, todos os dashboards de forma Jedi. Então, já que essa coluna não é a forma mais direta, nós vamos chamar ela de faturamento, porque é o que a gente vai ter, afinal de contas, só que vai ser o faturamento Padawan, não vai ser o faturamento Jedi. Esse aqui é o faturamento de quem ainda é aprendiz, quem está aprendendo. Então, a primeira vez que eu vou calcular a forma Related, eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que entender o que é a forma Related para depois aplicar ela de forma Jedi. Por isso, o nome dessa coluna aqui é faturamento Padawan. E ela, por si só, já vai resolver todos os seus problemas. Vamos dar uma olhada como? A gente vem aqui agora, como eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular o faturamento na minha tabela vendas, que é valor unitário e quantidade vendida, é só a gente vir aqui, quantidade vendida, vezes a coluna valor unitário, que agora nós temos aqui na nossa base. Feito isso, é só dar Enter e ver a mágica acontecer aqui. Está criada a nossa coluna Padawan de faturamento e veja que ela tem o mesmo valor do valor unitário. É estranho, por que isso está acontecendo? Na verdade, está acontecendo porque aqui a gente fez uma única venda, um único produto. Mas se nós selecionarmos aqui todos que foram acima de 1, ou seja, só tirei um aqui do nosso filtro, a gente já vai ver que aqui tivemos uma quantidade vendida de 3, de um valor de 1.356, faturamento total 4.068. Então tá funcionando. Vamos só conferir, eu vou voltar a quantidade de 1 aqui para as nossas informações, vamos só conferir se esses valores estão certos, porque também fez aqui, vai que não tá certo, né? Vai que eu sou o Padawan, afinal de contas. Então vamos dar uma olhada aqui, valor unitário no produto PD71 tem o valor de 411. Vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos em base de produtos, produto PD71. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu organizar ele por ordem crescente, não que resolva muito, porque ainda assim o PD7 vai estar lá embaixo, 7. PD71, camisa P, Lacoste, 411. Então o valor está correto. E é por isso
que essa fórmula é como se fosse um PROC-V, porque o que ela faz é justamente vir aqui na coluna ID do produto, pegar o ID de cada linha dessas, vir em base de produtos, achar onde está esse ID produto, que nós temos aqui também, e aí ele vai me dar com isso o valor que eu quiser. Eu posso pedir para ele me trazer o nome do produto, a marca, a coleção. No caso aqui, nos interessa o preço unitário. Aliás, se nós viermos aqui, agora sim, nós podemos calcular o faturamento porque nós fizemos uma coluna que diz respeito a faturamento e não a quantidade. Então, agora temos a coluna faturamento Padawan, nos mostrando que a nossa loja teve um faturamento de 6,25 milhões. Legal? Funcionou? Como eu disse, essa forma de fazer já vai resolver os seus problemas, mas aqui a gente é Jedi, a gente quer aprender o jeito mestre de fazer as coisas. Então vamos voltar aqui para a nossa tabela, vamos voltar aqui em vendas, e aí vamos calcular essa mesma coluna de faturamento, só que sem precisar ter criado essa coluna de valor unitário. Vamos fazer isso direto, de uma forma direta, mais rápida. Vamos criar aqui o faturamento Jedi. Vamos vir em nova coluna aqui, faturamento Jedi. E agora aqui fica até razoavelmente intuitiva a forma que nós vamos fazer. Porque veja só, eu usei para calcular a coluna faturamento Padawan, a minha coluna quantidade vendida, eu vou precisar dela ainda, eu estou aqui na tabela, não tem problema, e aí eu coloquei a minha coluna faturamento Padawan. Mas essa coluna faturamento Padawan, ela está sendo calculada, ela está sendo trazida para mim através da forma related preço unitário, que está aqui embaixo. Então eu não preciso trazer a coluna de preço unitário para essa minha tabela para depois calcular. Eu já posso colocar a forma related aqui, direto nesse cálculo que eu quero fazer. E aí vamos dar enter para ver o que acontece e temos aqui os mesmos valores de faturamento Padawan e faturamento Jedi, porém no faturamento Jedi a gente fez de forma direta, sem precisar trazer valor unitário para calcular essa coluna. Então, se a gente olhar aqui, inclusive, temos aqui soma de faturamento Padawan, eu vou colocar agora a soma de faturamento Jedi, temos o mesmo valor, 6,25 milhões, e se eu voltar aqui e excluir a coluna de valor unitário, veja que vai dar problema na minha coluna de faturamento Padawan, mas não vai dar problema para mim na minha faturamento Jedi, porque eu simplesmente calculei essa coluna usando o related direto, sem trazer novas colunas para essa tabela. E eu só consegui fazer isso por conta dos relacionamentos. Ele vai pegar o ID do produto, que é nesse caso o que a gente tem, procurar esse ID do produto lá na base de produtos e me trazer as informações que eu quero. Como que ele vai saber que eu tenho que procurar o ID produto? Como que ele sabe que eu quero achar justamente o ID produto dentre as informações que eu tenho ali? Porque é essa coluna que está relacionando as duas tabelas. Então, para a gente usar a forma related, nós temos que ter duas tabelas relacionadas. Uma tabela precisa ter um relacionamento, que é isso daqui, com a outra. Através desse relacionamento, ele vai conseguir identificar qual coluna ele tem que pegar em comum para procurar os valores e trazer aí a informação que a gente quer para outra tabela, que nesse caso é para a tabela de vendas. Então, se a gente observar, a gente passa o mouse aqui em cima do relacionamento, ele já mostra que a coluna que está ligando uma tabela na outra é a coluna ID produtos. Então, é a partir daqui que ele vai fazer esse filtro. Felipe, aqui está dando um probleminha, é porque a gente excluiu a coluna preço unitário e aí a coluna faturamento Padawan começou a dar erro por conta disso, porque a gente estava usando a coluna de preço unitário, mas como a gente não quer ela, a gente simplesmente vai excluir e aí a gente vai ficar só com o jeito Jedi, com o faturamento Jedi, que é o que nos interessa por aqui. Se você é atento, você deve ter percebido que temos aqui uma medida escrito faturamento Jedi Plus. Pô, o que é faturamento Jedi Plus? Pois é, existe uma fórmula ainda mais direta de criar essa coluna aqui de faturamento Jedi, que aí não vai ser bem uma coluna, vai ser uma medida, mas existe uma forma mais direta da gente chegar nesse mesmo resultado. Veja, 6,25 milhões. Vou até colocar aqui um outro card para a gente olhar. Olha só, faturamento Jedi Plus. Ele me dá o mesmo resultado da coluna soma de faturamento Jedi. E aqui eu não precisei trazer nenhuma coluna. Simplesmente eu usei a fórmula SumX. E essa fórmula SumX é uma das fórmulas de iteração que a gente fala. SumX, AverageX. E essas fórmulas permitem que a gente faça algumas análises um pouco mais diretas, que é o caso aqui. Mas isso, fórmulas iteradoras, SumX, AverageX, são temas para uma próxima aula, que aliás, se você quiser saber, se você quiser assistir essa aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificações de próximas aulas como essa, inclusive essa sobre SumX e fórmulas iteradoras. Legal? Mas, como já vimos aqui, esse jeito, fazendo a função related, vai ser o suficiente para você conseguir trazer informações para suas tabelas e você ser capaz de fazer análises que sem a fórmula related você não conseguiria. A única coisa que você tem que ficar atento é que as duas
tabelas têm que ter relacionamento para que a forma related saiba qual informação ela vai procurar na outra tabela como chave ali para trazer o restante das informações que você quer, assim como a gente faz no PROC-V. A diferença é que aqui, ao invés de a gente colocar em qual matriz e qual valor é para ele procurar, ele já entende isso automaticamente devido aos relacionamentos. É isso aí. Agora, eu quero saber o que você achou. Gostou dessa aula? Aprendeu a forma Jedi de utilizar a função related? Deixa aí nos comentários para mim. Aproveita que se gostou do vídeo também, deixa seu like, ajuda demais no trabalho. Como eu já disse agora há pouco, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber próximas aulas, próximos conteúdos Jedi, para você sair ali do nível Padawan e poder, de fato, ser o mestre das análises. E a gente segue essa jornada juntos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e falou!